Bora lá. Eu não sei se começou a gravar. Começou. Olá, meu nome é Vitor Guilherme Alves e hoje o nosso grupo vai apresentar sobre desmatamento e queimadas no Brasil. Bom, para contextualizar, né, os desmatamentos e as queimadas no Brasil, a gente primeiro precisa ter a ideia de que o Brasil ele é o segundo, né, segundo maior país com cobertura vegetal no mundo. E ele é um dos países que tem a maior biodiversidade. E falar sobre isso é necessário para você entender o impacto que vai ser o desmatamento e a queimada no nosso país ou até mesmo em outras áreas do mundo. Mas, enfim, do que se trata o desmatamento? Basicamente, o desmatamento é quando você destrói as matas, você destrói um bioma inteiro, assim, não inteiro, mas parte de um bioma para benefício próprio, seja qual ele for. Que no caso, eu vou apresentar para vocês. Aqui a gente tem um dado que é que 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa são desmatadas por ano no Brasil. E esse quadro só aumenta, tanto que o quadro de 2019, se eu não me engano, foi foi menor do que o quadro de 2020, né? Bom, basicamente você tem que o desmatamento e as queimadas, elas ocorrem de N maneiras e por N motivos. Aqui a gente tem a extração de madeira e a agropecuária ilegal, que é basicamente você tirar a madeira de uma determinada região, então destruir, né, uma floresta inteira para vender essa madeira e etc. Ou você destruir uma floresta inteira para criar gado. Ou até mesmo queimar, né? Tem pessoas que queimam campos e campos de vegetação para poder criar gado e etc. Também tem outros motivos, como a mineração e etc. Aí ali tem que o nosso território, ele é responsável por... Nós, brasileiros, somos responsáveis por 80% do território da Amazônia. E para vocês terem uma ideia, de coisas legais, né, que são feitas na Amazônia, tipo, 90% de todos os casos de desmatamento, de queimada, são de fontes ilegais. E, bom, enfim. A gente também pode levar outros motivos, como, por exemplo, a urbanização. Quando se tem essa expansão de cidades, também ocorre o desmatamento. Quando você cria uma rodovia, uma ferrovia, você vai desmatar uma determinada área em benefício de uma cidade ou do país, basicamente. E pode ser por atividades ilegais ou não atividades legais. E os biomas brasileiros, eles sofrem muito com isso. Tanto a fauna quanto a flora, elas vão sofrer o seu impacto, e a gente também, no meio da saúde, e bom, enfim, etc. E quem vai explicar isso para vocês vai ser a Miriam, que eu vou passar a fala para ela agora. Então a gente vai estar falando sobre... Eu, a Miriam, vou estar falando sobre os impactos do desmatamento e das queimadas no nosso Brasil. E eles, como o Vitor já falou, vão estar gerando diversos problemas e por diversos motivos, sejam eles pela urbanização, construção de rodovias e cidades e aumento, quanto pela extração ilegal de madeira, pela extração, pela agropecuária ilegal. Tudo isso vão ser motivos e vão gerar os mais diversos problemas. Tanto que
Várias das imagens ali mostram, né, as queimadas ou solo exposto devido à pecuária ilegal e agropecuária. E esses impactos são, por exemplo, a perda de diversidade, os diversos animais que são prejudicados por causa das queimadas e das extrações ilegais de madeira e outras espécies. Então, principalmente esses animais, com a destruição de florestas, que é o habitat natural desses animais, eles perdem esse local. E assim, muitos deles morrem, muitos deles têm que sair desses locais. E assim, várias espécies podem até ser extintas, tendo seu habitat natural destruído. E isso também causa diversos problemas na cadeia alimentar desses animais, desses ecossistemas. Outro problema é a qualidade da água e do solo. Principalmente nas queimadas a gente vê isso, porque com as queimadas, por mais que elas possam ser muito úteis e elas eram ferramentas muito importantes há um tempo atrás. Por quê? Porque você queimando esse carbono, esses minerais, eles se concentravam depois de um tempo no solo e isso gerava uma plantação mais rica, uma maneira mais rápida de fazer a plantação ser mais útil, mais boa. Então, por exemplo, se queimava um lugar e depois de um tempo a vegetação desse lugar crescia forte, crescia verde, bem, crescia até saudável. Porém, isso gera diversos problemas. Então, isso gera o carbono das queimadas sobe e aumentava o efeito estufa, mas também esse carbono, essas queimadas podiam prejudicar tanto que iam até os lençóis freáticos, e se chegasse aos lençóis freáticos, isso prejudicava a qualidade da água, prejudicava esses poços artesianos, e chegava até os rios, por exemplo, os grandes rios que desabavam nos oceanos. Então, assim, gerando um enorme problema para o ecossistema, para os animais, para os seres humanos, para o planeta no geral. Pode passar. E em uma pesquisa recente num jornal, deu que enquanto o mundo conseguiu reduzir em 7,5% a emissão de carbono, também por causa da reunião dos países para debater isso, o Brasil aumentou em 9% essa emissão de carbono. Então, enquanto o mundo está ali reduzindo, o Brasil ainda aumentou. O que, de certa forma, é justificado pelo tamanho do país, pela estação que a gente está, que é a do verão, que é muito quente, em alguns lugares muito secos. Mas, ao mesmo tempo, principalmente, e isso tem estatísticas que mostram que as queimadas na Amazônia não são geradas por causa de causas naturais, ou a minoria é gerada por causa de causas naturais, mas a maioria é principalmente por causa da criminalidade, por causa dessa queimada ilegal, que tem seus efeitos positivos, mas não compensa o carbono que é jogado na natureza e o quanto os lençóis freáticos são prejudicados. E é basicamente isso. E basicamente grandes efeitos disso são vistos assim em toda a extensão brasileira, no Nordeste, a grande parte da Amazônia, e pode passar. Mas não só de. Pode passar, Zod. Mas não só de coisas ruins tem o Brasil. Tem, por exemplo, muitos projetos que tentam localizar essas queimadas, que tentam localizar esses locais que sofrem desmatamento e assim identificando isso, porque há um tempo atrás era muito demorado e era muito difícil identificar onde que essas queimadas acontecem e onde que essas vegetações são desmatadas. Porém, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é muito mais fácil conseguir identificar onde que desastres naturais vão acontecer e onde que todos esses desmatamento e queimadas
são mais propícias a acontecer. Isso por causa dos drones e do uso de inteligência artificial. Em muitos projetos é possível localizar todas essas coisas. Inclusive, muitas imagens desse slide são providas pelo Instituto de Estudos Avançados e pelo INPE por estudos que têm sido realizados para localizar vegetação rasteira e solo exposto, além de queimadas, de registro dessas queimadas. Também há ONGs que tratam dessa questão sobre a preservação da natureza e conservação, principalmente. Então, uma ONG muito famosa até, que já teve até uma ligação com o gibi da Turma da Mônica, é a ONG WWF Brasil. E alguns dos princípios dessa ONG é principalmente conservar a natureza dentro do contexto social e econômico brasileiro, agir em base do conhecimento técnico-científico, identificar problemas de conservação e implementando, com a ajuda de parceiros, soluções para esses problemas, principalmente demonstrando e mostrando isso a público, e trabalhar em solução e prioridades de conservação para serem adotadas por meio de políticas públicas e obtendo resultados para isso. Então, há ONGs que fazem isso, há projetos que visam parar esse desmatamento e frear todas essas queimadas que acontecem no Brasil. Mas, mesmo assim, ainda tem muito a ser feito em relação ao efeito estufa, em relação ao desmatamento, em relação às queimadas. O Brasil ainda ainda produz grandes proporções desses desastres. Bom, esse trabalho ele está sendo apresentado por mim, Vitor, e pela Miriam, mas nós também tivemos o João Pedro de Oliveira, que basicamente ele foi responsável pela parte bibliográfica, ou seja, as pesquisas que foram feitas nesse trabalho. Nós também tivemos a Caterine Bagatini, que fez os slides, então parabéns para ela, né, que fez os slides maravilhosos aí. E essas aqui são as referências que nós tivemos. Obrigada por assistirem e tchauzinho. Tchau.